hoje e também a condenação do rapper P. Diddy. Isso e muito mais no Jornal da Gazeta, que já está começando. Então, boa noite, Mi. Bom final de semana para você e para todo mundo. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Bazejo. Tchau, gente. E essas são as principais notícias de hoje. A Anvisa aciona autoridades internacionais para trazer antídoto de metanol ao Brasil. Polícia Federal fiscaliza fábricas em 3 estados. Em São Paulo, polícia prende homem apontado como principal fornecedor de material para a produção de destilados adulterados e apura o uso de metanol para a limpeza de garrafas. Intoxicações mudam rotina nos bares. Estabelecimentos relatam queda no movimento após registros de casos. Governo Tarcísio anuncia que vai suspender cadastro de comércios flagrados vendendo bebidas adulteradas ou sem nota fiscal. Avião da FAB com Lula apresenta falha em motor antes de voo no Pará. Presidente relata que comitiva precisou trocar de aeronave por risco de incêndio. Polícia prende 3 suspeitos por morte de advogado em Higienópolis. Investiga hipótese de crime de latrocínio. Após nova pressão de Donald Trump, Hamas concorda em libertar reféns israelenses. Grupo terrorista elogia plano de paz proposto pelo chefe da Casa Branca. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O São Paulo virou a chave com a vitória diante do Fortaleza ontem e já está se preparando para enfrentar o Palmeiras no domingo. A Marina Buffon conta pra gente como chegam as equipes para esse grande clássico de futebol paulista. Boa noite e bem-vinda ao Jornal da Gazeta, Marina. Boa noite, Laerte, a você, a Luciana, a todos que estão acompanhando o Jornal da Gazeta nessa sexta-feira. Como você disse, o São Paulo já esqueceu essa vitória de ontem diante do Fortaleza fora de casa e já iniciou sua preparação aqui no CT da Barra Funda, pensando nesse Super Choque Rei que acontece no domingo às 4 da tarde, lá no estádio do Morumbis. É um jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo terá à disposição aí alguns atletas que não estavam à disposição ontem ao técnico Hernan Crespo. Casos do Lucas, do Alan Franco, muito provavelmente, que ficaram aqui em São Paulo, nem sequer viajaram à capital cearense para fazer essa preparação focada nesse Clássico Paulista contra o Palmeiras. Também deve ter à disposição o Arboleda, zagueiro, que cumpriu suspensão, deve fazer então a zaga junto com o Alan Franco e demais jogadores que estão à disposição dele aqui no CT da Barra Funda. O São Paulo ainda tem mais um treino amanhã pela tarde para fechar essa preparação. Do outro lado, o Palmeiras também vem de uma vitória, venceu o Vasco na quarta-feira por 3-0, havia perdido anteriormente para o Bahia, mas no retrospecto dessa equipe, o Palmeiras está aí muito melhor colocado no Campeonato Brasileiro do que o São Paulo. O Palmeiras na segunda colocação, buscando essa liderança aí junto ao Flamengo, enquanto o São Paulo quer entrar no G6. Técnico Abel Ferreira deve manter a mesma escalação que venceu o Vasco na quarta-feira, ainda sem o Evangelista, que vai passar por cirurgia e está fora da temporada. Então, é um grande clássico do futebol paulista, mando único não, torcida única no próximo domingo, a expectativa de grande público, ainda mais depois dessa vitória de ontem do São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Marina. Um homem apontado pela polícia como um dos principais fornecedores de materiais para a produção de destilados adulterados foi preso nesta sexta-feira em São Paulo. Em 2 imóveis estavam armazenados dezenas de itens para produzir as falsificações. A repórter Lígia Neves tem os detalhes. Boa noite para você, Lígia. Boa noite. Oi, Luciana. Boa noite para você e para todo mundo. A prisão aconteceu na Zona Norte, aqui de São Paulo. A identidade desse homem não foi divulgada, mas, de acordo com os policiais, ele comercializava diversos itens, entre garrafas, lacres e também rótulos de bebidas alcoólicas. Hoje, também, a Polícia Federal deu continuidade às fiscalizações em indústrias de bebidas. As ações aconteceram no interior aqui de São Paulo, também em Santa Catarina e em Minas Gerais. E durante essa
dessa operação, a Polícia Federal coletou algumas amostras de bebidas alcoólicas. A PF também, inclusive, colocou hoje à disposição dos estados e também do Distrito Federal uma estrutura de perícia para identificar a origem do metanol encontrado nessas bebidas suspeitas de falsificação. Essa tecnologia permite rastrear a composição do produto e saber de onde vem o metanol, se ele vem de uma origem natural ou se ele foi adulterado em laboratório. As investigações continuam no Brasil e também aqui em São Paulo. Depois das ações dos últimos dias, a polícia chegou em fábricas clandestinas aqui em São Paulo e agora a principal suspeita é que essas fábricas utilizavam o metanol ou álcool batizado com metanol para higienizar as garrafas que depois recebiam essa bebida adulterada. Então essa é a principal linha de investigação nesse momento. Mas aqui em São Paulo, na Alesp, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tenta instalar uma CPI para apurar se o PCC tem algum tipo de participação com a falsificação e também adulteração dessas bebidas. Mais cedo nós conversamos com o deputado, vamos ouvir o que ele disse. A Assembleia Legislativa tem que investigar com profundidade, fazendo uma verdadeira devassa do que está acontecendo no nosso estado em relação à bebida alcoólica contaminada com metanol. As pessoas estão morrendo no nosso estado, as pessoas estão ficando cegas, né? E o governo está inerte. O governador Tarcísio de Freitas, sem que houvesse ainda uma investigação, já de uma forma estranha, saiu defendendo o crime organizado, dizendo que não tem nada a ver com o crime organizado. Como que ele sabe que o crime organizado não está envolvido com essa contaminação? Então, por isso que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, tentando aprovar a instalação de uma CPI, a CPI do metanol, para fazer uma profunda investigação, já que o governo tem sido omisso. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem afirmado que não há evidências da participação do PCC com essas adulterações de bebidas com metanol. E disse que pretende fechar aqui em São Paulo, em definitivo, bares e estabelecimentos que venderam bebidas adulteradas. Na prática, essa medida prevê a cassação da inscrição estadual desses locais e sem essa inscrição, esses bares não podem mais funcionar. Bom, a gente está aqui em um bar na região central de São Paulo e o dono teve a iniciativa de colocar no cardápio alguns drinks sem álcool e também drinks com produtores locais, feitos, né, com destilados de produtores locais. Eu estou aqui com o Felipe Furquim. Obrigada, Felipe, por receber a gente aqui hoje. Bom, como é que tem sido para vocês todo esse período? O que vocês adotaram aí como estratégia durante esse período? Obrigada e boa noite. Boa noite, eu sou Felipe do Velho Cafuso, né? E a gente já carrega essa questão dos drinks serem com produtores menores, né? E a gente trazendo infusão de ervas e procurando trabalhar com produtos naturais, né? E já vem disso. E aí agora aconteceu tudo isso, né? E a gente decidiu cortar, assim, pelo menos os principais... as principais bebidas que são mais comerciais, né? Porque elas têm uma parada mais perigosa, né? E a gente decidiu incentivar o público a estar consumindo os drinks que são sem álcool, né? E esses outros autorais que a gente trabalha com esses produtores menores. O movimento caiu bastante para vocês também nesses últimos dias. Como é que tem sido para vocês? Caiu porque a galera perde a confiança em todos os drinks alcoólicos, né? Então, às vezes dá para curtir também sem tomar um álcool ou com essas outras opções que a gente está oferecendo aí para o público, né? Perfeito. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada por receber a gente aqui. Bom, e o Ministério da Saúde confirmou, agora há pouco, 113 casos suspeitos de intoxicação por metanol. 11 casos foram confirmados. A maior parte deles são aqui de São Paulo, mas o DF e Pernambuco também registraram casos. Bahia, Paraná e Mato Grosso notificaram hoje os primeiros casos de intoxicação por metanol. Um óbito foi confirmado e outros 11 estão em investigação. É com vocês aí no estúdio. Lígia Neves, obrigado por suas informações. Agradecendo também o Felipe pela participação aqui no JG.
E em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, escolheu hoje o deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, como relator do projeto que transforma em crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos. Eleito prefeito de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, em 2012 e reeleito em 2016, Kiko Seleguin é também presidente do PT no estado de São Paulo. Ontem, a Câmara aprovou um requerimento de urgência para o texto que estava parado havia 6 anos no Parlamento. Ao fazer o comunicado nas redes sociais sobre a escolha do relator do PL, Mota ressaltou que é preciso defender a indústria, o comércio e, acima de tudo, a vida das pessoas. Ele disse que pretende levar o texto diretamente ao plenário, sem passar por comissões, assim que o parecer estiver pronto, o que deve ocorrer já na próxima semana. Em meio aos casos de intoxicação, médicos alertam para sintomas que podem surgir de repente. O metanol tem uma característica inusitada. No começo, ele age no corpo sem alterações significativas, como se fosse uma bebida alcoólica normal. Mas, em poucas horas, os sinais mais graves surgem, como danos hepáticos, pulmonares e até cegueira. E diante da elevação dos casos, a Anvisa acionou autoridades internacionais para importar de forma emergencial o Fomepizol, antídoto contra a intoxicação por metanol. O produto é o mais eficaz e mais usado em casos de intoxicações por metanol em todo o mundo, mas o Fomepizol não é vendido no Brasil. Por isso, a Anvisa acionou autoridades reguladoras de diferentes países para viabilizar a importação desse antídoto. Os pedidos foram feitos à FDA dos Estados Unidos e agências da União Europeia, Canadá, Japão, China e Austrália. Em São Paulo, o governo estadual reforçou hoje os hospitais com outro antídoto, o álcool etílico absoluto. Cerca de 2.000 novas ampolas abasteceram centros de referência, como os hospitais das clínicas de São Paulo, de Campinas e Ribeirão Preto. A intoxicação por metanol tem uma característica comum: a dificuldade da vítima e até dos médicos de confirmarem que se trata de fato do produto químico. O lado traiçoeiro é porque ele age inicialmente como se fosse o álcool de uma bebida destilada normal, provoca relaxamento, desinibição e uma leve tontura. Nas primeiras 12 horas, os sinais são de uma bebedeira comum. O paciente pode sentir náuseas, dor abdominal, tontura e dor de cabeça. Só após cerca de 24 horas, a toxicidade aparece de forma rápida e também potente. E tudo começa no fígado. Segundo os médicos, assim que o fígado, que funciona como uma espécie de filtro no organismo, começa a receber as primeiras quantidades de metanol, ele já entra em ação tentando transformar o produto em água a ser eliminada. Mas ao contrário, o que acontece é que o metanol é convertido em outras duas substâncias ainda mais tóxicas, o formaldeído e o ácido fórmico. As duas substâncias ajudam a inibir a produção de energia pelas células. E os tecidos que demandam mais essa energia, como os nervos e a retina, são os primeiros a sofrer as consequências. Isso explicaria, segundo a medicina, o porquê de muitas vítimas terem problemas como visão turva e até cegueira, parcial ou irreversível. Pode ficar cego. E essa manifestação ocorre ali nas primeiras 24 horas. Isso é o que chama atenção nesse primeiro dia. De 24 horas para frente, aí que vem as consequências mais graves. Começa a perceber alterações visuais, isso é um alerta, procure assistência médica. Porque a gente precisa iniciar o tratamento rapidamente para fazer o antídoto, né, a reversão dessa intoxicação, que nem sempre é totalmente possível, mas quanto mais rápido, sem nenhuma dúvida, melhor. Após o impacto nos olhos, aparece a chamada acidose metabólica. O sangue fica mais ácido, com complicações no cérebro e na medula. Há danos nos pulmões, com respiração acelerada e até desajuste no coração, devido à sobrecarga no fluxo sanguíneo. Se não tratado rapidamente em até 2 dias, o quadro evolui para complicações ainda mais graves, quando o ácido fórmico atinge o sistema nervoso
nervoso central, causando convulsões e até falência de múltiplos órgãos. Porque aí a gente vai ter esse ácido espalhando no rim, no coração, na cabeça, levando a hepatite aguda, pode lesar o rim, fazendo com que o paciente precise de diálise, pode atrapalhar, né, o coração na circulação, fazendo com que o paciente precise de medicações para aumentar a pressão. Então, o dano ele vai sendo cumulativo, cada vez mais grave, mais difícil, né, de ser controlado. Sem dúvida nenhuma, a evolução para óbito é possível e muito alta nesses casos. A polícia prendeu um casal suspeito de agredir e matar o advogado Luiz Fernando Pacheco em Higienópolis, na região central de São Paulo. A principal linha de investigação é que ele tenha sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um terceiro suspeito também foi detido e a participação dele no caso está em apuração. Por enquanto, a possibilidade de ingestão de metanol foi descartada. Segundo o relato de testemunhas e imagens de câmeras do bairro já analisadas pela polícia, Pacheco saiu de um bar na região e foi abordado por 2 pessoas que tentaram assaltá-lo. Houve resistência e o advogado acabou levando socos e golpes marciais e bateu a cabeça no chão. Ele foi socorrido momentos depois por um motorista que passava. Exames toxicológicos vão ajudar também nas apurações, mas por enquanto a ingestão de bebidas adulteradas com metanol está descartada. A suspeita ocorreu porque minutos antes da abordagem, Pacheco teria enviado mensagens a amigos brincando sobre a possibilidade de ter consumido a substância. Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, era sócio fundador do grupo Prerrogativas, coletivo de advogados progressistas fundado em 2014. O velório ocorreu nesta manhã na sede da OAB de São Paulo. O presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, o Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso nesta sexta-feira em uma operação do Ministério Público do Rio contra a chamada Nova Cúpula do Jogo do Bicho. Também havia um mandado de prisão contra Rogério Andrade, mas o bicheiro já estava encarcerado por outro inquérito. Flávio e Rogério foram denunciados por formação de organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar. Desde 2014, os dois comandam a principal organização voltada à exploração de jogos no Rio e travam disputas violentas com grupos rivais. Rogério é apontado como mandante da morte do rival Fernando Inácio. Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão contra Vinícius Drummond, apontado como aliado do grupo. A quadra da Imperatriz Leopoldinense também foi alvo da operação. A Justiça determinou que Rogério permaneça preso no sistema penitenciário federal. Já Flávio, da Mocidade, deverá ser incluído em regime federal de segurança máxima. Procurada, a defesa de Flávio da Mocidade informou que só vai se pronunciar nos autos do processo. E mais uma vez, um avião da FAB com o presidente Lula apresentou falha. Vamos então até Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes dessa informação. Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Mais um susto que o presidente Lula passa em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele contou sobre esse incidente hoje pela manhã em entrevista à TV Liberal lá do Pará. O presidente disse que ele estava em Belém, pronto para embarcar para Breves, uma cidade na Ilha do Marajó, onde tinha compromissos. De fato, ele cumpriu esses compromissos, mas instantes antes, então, desta decolagem, houve um problema e o avião precisou ser evacuado por ele e pela comitiva que estava, com medo, inclusive, de que o avião pegasse fogo. Então, foi uma situação muito delicada pela qual passou o presidente da República nesse avião casa da Força Aérea Brasileira. Depois ele seguiu para esse compromisso num avião bem menor, modelo Brasília, mas ele fez, portanto, essas agendas. Ao retornar à capital paraense, Lula foi, inclusive, à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, agradecer, então, a intercessão por nada de mais grave ter acontecido neste incidente, né, com o avião da Força Aérea Brasileira. A gente lembra que esse não é o primeiro problema que Lula passa com aviões da FAB. Inclusive, a alta cúpula da FAB tem dito a colegas da imprensa que isso se deve a cada vez mais restrições orçamentárias no orçamento das Forças Armadas, que está dificultando, inclusive, nas manutenções de equipamentos. Inclusive, alguns aviões da FAB estão
parados por falta de manutenção. Bom, em relação então ao presidente Lula, ele foi, né, à Basílica Santuário e a gente recorda que teve outros 2 episódios bem recentes. Um deles foi em março deste ano, em Sorocaba, que o avião presidencial precisou arremeter por causa dos ventos fortes, embora isso seja comum, né, na aviação. O problema mais sério foi, aí sim, em outubro de 2024, quando o presidente da República precisou ficar dando voltas ali perto da cidade do México por 5 horas, até que o avião, então, perdesse parte do combustível, ele pudesse pousar com segurança e voltar em outro avião, já que aquele tinha apresentado o problema. Então, o presidente Lula, mais uma vez, passou este problema com o avião da Força Aérea Brasileira, dessa vez em Belém. Agora nós voltamos ao estúdio. Afonso Marangoni, obrigado por suas informações. O empresário Maurício Camizotti, investigado em fraude do INSS, tentou transferir 59 milhões de reais para criptomoedas 16 dias após a Polícia Federal ter deflagrado a operação Sem Desconto, que investiga os descontos irregulares. A informação consta em um documento enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras à CPI do INSS. Segundo o relatório do COAF, em 8 de maio de 2025, Maurício Camizotti entrou em contato com um banco no Rio de Janeiro, pedindo para transferir 40% das aplicações de uma conta no banco para criptoativos. Além do pedido de transferência, o empresário informou ao banco que gostaria de começar a receber os valores mensais depositados pelo advogado Nelson Williams, que também é investigado pela CPMI do INSS em uma conta offshore. Maurício Camizotti justificou que os repasses eram pagamentos referentes à venda de um imóvel nos Estados Unidos. A equipe do banco solicitou documentos que comprovassem a transação imobiliária, mas o empresário nunca os enviou. O COAF classificou a operação como burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. O banco relatou ainda que, dias depois, além de não comprovar a transação, o empresário exigiu que uma das funcionárias responsáveis pela gestão da sua conta apagasse a troca de mensagens sobre a solicitação dos documentos da suposta transação com Nelson Williams. O empresário está preso desde 12 de setembro. Empresas de Camizotti são investigadas por suspeita de serem utilizadas para desviar dinheiro dos aposentados. Entidades que fraudaram descontos em folha fizeram repasses de 43 milhões de reais para empresas do grupo de Camizotti. A PF aponta que as entidades que fizeram os repasses eram controladas por laranjas ligados ao empresário, incluindo parentes. A defesa dele nega as irregularidades. O STF começou a julgar nesta sexta-feira um recurso de Sérgio Moro pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Ela votou por rejeitar o recurso do senador do União Brasil do Paraná. O julgamento ocorre em plenário virtual da primeira turma e segue até a próxima sexta-feira. Além de Carmen Lúcia, o colegiado é formado pelos ministros Cristiano Zanin, que é o atual presidente. Zanin é ex-advogado de Lula e atuou na defesa do atual mandatário do país quando respondia a processos da Lava Jato, ainda quando Sérgio Moro era juiz em Curitiba. Ele e Moro tiveram vários embates neste período. Também fazem parte da primeira turma Flávio Dino, que é o futuro presidente do colegiado, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. A acusação já foi aceita, o que tornou Moro réu. No recurso, o senador pede que a denúncia não seja acolhida pela corte. A ação penal foi aberta após o Ministério Público Federal apontar que Moro atribuiu falsamente ao ministro Gilmar Mendes a prática de corrupção passiva. O episódio que motivou a denúncia ocorreu em uma festa junina em 2023, quando o ex-juiz da Lava Jato aparece em vídeo dizendo que um habeas corpus poderia ser comprado de Gilmar.
A gravação foi feita por terceiros e divulgada nas redes sociais. Na denúncia aceita em junho de 2024, a PGR argumenta que Moro agiu com a intenção de macular a imagem e a honra objetiva do magistrado, tentando descredibilizar sua atuação na corte. Caso seja condenado a mais de 4 anos de prisão, o senador poderá perder o mandato. A defesa de Moro sustenta que o senador não teve a intenção de ofender o ministro e que se tratou de uma piada infeliz tirada de contexto. E também afirma que o vídeo foi editado de forma maldosa por terceiros. Vamos agora ao comentário de política com Josias de Souza. Na administração pública, o sigilo só se justifica em situações excepcionais, mediante justificativas irrefutáveis. Mas no Brasil, o breu virou regra, não exceção. O governo Lula decidiu trancar por 5 anos as informações enviadas pela Advocacia Geral da União às autoridades da Itália para instruir o pedido de extradição da deputada presidiária Carla Zambelli. Os documentos foram requisitados pelo jornal O Globo, com base na Lei de Acesso à Informação. Ao justificar o sigilo, a AGU sustentou que os dados sobre Zambelli dizem respeito à estratégia jurídica de defesa dos interesses do Estado brasileiro e às teses e argumentos que o Brasil deve levar ao processo judicial, o que se encontra protegido pelo sigilo profissional que orienta a atuação da advocacia. A alegação é ilógica e ofensiva. Maltrata a lógica porque o sigilo profissional do advogado serve para resguardar os interesses do seu cliente e a clientela da AGU é a sociedade. Um advogado da União não deve contas senão aos brasileiros que pagam o seu salário. A desculpa para o sigilo de 5 anos ofende porque até o contribuinte que não se importa com o passar do tempo se chateia por ser tratado como detrito. Quando um governo segue um rumo errado, precisa se dar conta de que a estrada está cheia de retornos. A melhor hora para rever o sigilo dos dados sobre Zambelli é o dia em que eles foram enviados à Itália. A segunda melhor hora para suspender essa aberração é agora. Boa noite. Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar mais de política. Eu estou com Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Deputado, obrigada pela presença. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, nós temos tido muita notícia favorável e desfavorável da Câmara, não é? Nós tivemos uma certa onda divergente internamente. O PSOL teve uma participação muito grande na convocação das manifestações contra a PEC da blindagem, mas que teve adesão também de eleitores, da população, que não apoia a esquerda só. Foi indignação mesmo diante dessa proteção que se tentava. O senhor viu, depois disso, uma onda diferente na Câmara? Porque nós tivemos uma aprovação unânime depois da isenção do imposto de renda. Certamente, Denise, o que está acontecendo lá é uma virada de chave, tá? Então, nós tivemos várias notícias aqui. Os parlamentares precisam entender que o povo pode ficar atento, entende? Como essa PEC da impunidade, que o povo apelidou de PEC da bandidagem, que eles mesmos vão julgar se abre processo, quando abre processo e quem vai julgar. Então não tem mais o poder judiciário. O povo fala, mas isso é impunidade, até assassinato, pedofilia, qualquer crime, fraude em emendas, qualquer coisa, eles é que vão decidir. Então, impunidade pegou. Eu vi os atos, participei aqui diretamente e eu digo para você, era outro clima, entende? Tinha um brilho nos olhos, tinha uma indignação, entende? E tanto que o Senado enterrou por 27-0 na CCJ essa emenda constitucional. Isso acendeu uma luz vermelha imensa lá, mas um setor continuou operando, vamos fazer a anistia, já depois da condenação, entende? E hoje isso não é pauta, isso não é pauta da população. Não é pauta positiva. As pesquisas mostram, inclusive, que não há adesão, que a maioria da população não quer anistia, mas há essa insistência, ou então na dosimetria. O senhor acha que isso pode ir para frente na semana que vem? O Paulinho vai conversar com os líderes de partidos, ele quer ter algum entendimento também com o STF que pode barrar a ação, mas nessa mudança aí de direção dos ventos na Câmara, como é que fica essa situação? Eu acho que depois da votação
da PEC da blindagem, né? E depois que a anistia não é pauta mais e o ataque que vem de fora do Brasil, de ataque de soberania nacional provocada pelo Eduardo Bolsonaro e outros amigos lá fora, isso virou uma coisa, isso é da família, isso só atende àqueles que foram condenados por golpe de Estado, entendeu? Por atentado ao Estado de Direito Democrático e etc. Então, eu entendo que não vai prosperar e eu acho que a manifestação de ontem, 493-0, pela primeira vez, Denise, você aprova alguma coisa tributária que pede a progressividade. E quem ganha são os de baixo e também quem paga é alguém dos super ricos. Entende? Não é ainda a reforma tributária da renda, mas é uma sinalização muito positiva. Então, eu não esperava que o Partido Novo e o PL fossem votar também. Eu achei que eles iam demarcar a posição, entendeu? E não. Isso significa que o povo está ansioso por pautas que interessam. Por exemplo, o fim da escala 6x1, entende? Ou então uma PEC de segurança pública, que é uma unificação da polícia para nacional, estadual, municipal, inteligência pública para garantir o quê? Combate ao crime organizado que está se difundindo no país, que chegou ao PCC entrar na Faria Lima, através das fintechs. A coisa é muito grave. A exportação de cocaína, logicamente, a lavagem de dinheiro. Mesmo que haja divergência em relação à proposta que foi feita pelo governo em relação à PEC da segurança, é importante que o Congresso discuta isso. Certamente. Que não deixe apenas os demais poderes atuarem, porque se reclama muito, por exemplo, que o STF toma decisões e que deixa à margem quem deveria legislar, mas esse é o papel do Congresso, é discutir a proposta relevante, né? Certamente, e não tem nada de inconstitucional, porque essa é a grande divergência. O papel do STF é o controle de constitucionalidade. Então, eles querem tratar tudo pelo Congresso. Isso não é possível. Por exemplo, a questão do marco temporal indígena, né? Isso já está na Constituição, artigo 231, o STF já confirmou 9-2. O que eles fazem? Vamos botar uma emenda constitucional aqui, isso derruba... Não derruba a constitucionalidade do STF. A mesma coisa aconteceu com o IOF. Porque era prerrogativa do Lula, mesmo você votando por 360 votos, lá 83 votos. Olha, espera um pouquinho, aqui está discutindo a prerrogativa, a constitucionalidade. Agora, essa proposta de segurança pública é absolutamente constitucional. Está no artigo 22 e 24. A cooperação e urgente. Agora, a questão da jornada 6x1, que é uma das propostas principais do PSOL, ela não tem uma resistência muito grande por parte do empresariado? Não é mais difícil de tramitar? Certamente, é que a gente não fez um grande debate, sabe, Denise? Se você for ver, o Brasil, entende? Ele continua com 44 horas semanais, entende? Em 1886, da onde nasceu o dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, a luta já era por 40 horas semanais. Aqui não. Aqui tem uma super exploração. Então é o trabalhador... Mas aí tem os dois lados, porque o trabalhador ele tem menos tempo para ficar com a família, mas por outro lado o empresário tem um custo, um encargo trabalhista muito pesado. Então para não reduzir salário e manter o encargo é muito complicado, né? Mas os estudos que nós estamos tendo exatamente dessa possibilidade de substituição, além do rendimento do servidor, do funcionário, etc., mostram que é ultra positivo e o custo adicional de hora extra, de fazer alguma contratação e tal, não é tão grande quanto se aventa, né? Por exemplo, não é à toa que vários países, a França tem 34 horas de jornada de trabalho, mas aqui não é claro, mas nós temos que ver o seguinte, você faz uma proposta, o fim da escala, e você vai negociando e mostrando que os estudos podem fornecer qualidade de vida para o cidadão, não só para ficar com os filhos, para poder estudar, para poder pagar uma conta no banco num dia fora, entende? E para se
reunir com a sua família. E então... tem um posicionamento diferente hoje dos trabalhadores, um vínculo menor com o trabalho, uma cobrança por essa qualidade de vida que vem mais ainda depois da pandemia. Então é uma outra realidade também do mercado de trabalho, né? Certamente, ela está aparecendo, inclusive a questão dos aplicativos, que é a ideia de que você não precisa de direitos, entendeu? Eu sou um microempreendedor e etc., que na verdade não se viabiliza porque as pessoas trabalham 14 horas por dia, não se alimentam direito, não tem locais para para suas necessidades, inclusive. Então, tem uma certa falsidade. Nós devemos abrir esse debate sobre a questão da qualidade de vida e o mundo do trabalho, entende? Nós devemos abrir o debate, mas a gente tem medo de abrir o debate, essa é que é a questão. A hora que a gente conseguir, certamente nós vamos reduzir a jornada. Não sei se na escala que estão propondo, 4x3, mas isso caminhará e diz respeito à grande maioria da população e o que estão chamando de índice de felicidade. É isso. Eu agradeço muito a presença de Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise. Boa noite a todos. Agora com vocês. Veja a seguir os 15 anos do programa Você Bonita na tela da TV Gazeta. É depois de um rápido intervalo. Até já. Domingo, a Gazeta entra em campo na fase final da Copa Paulista Sicredi. No primeiro confronto, Primavera recebe o 15 de Piracicaba, ao vivo e exclusivo na TV aberta. A partir das 2 da tarde tem os bastidores, escalações e tudo sobre o pré-jogo no Gazeta Esportiva Aquecimento com Michele Gianella. Na sequência, a bola rola com narração de Osmar Garrafa e comentários dos tetracampeões Paulo Sérgio e Miller. Primavera e 15 de Piracicaba, fase final da Copa Paulista Sicredi, ao vivo, neste domingo, a partir das 2 da tarde. Gazeta, aqui você vive o esporte. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sou a deputada professora Camila Godoy. Meu compromisso é com você e sua família. Trabalho todos os dias para que São Paulo tenha uma educação de qualidade, uma saúde que funcione de verdade e uma segurança que devolva paz às famílias. Com fé em Deus, coragem e muito trabalho, seguimos transformando vidas, pois quem tem um sonho não cansa. Vem fazer a diferença. Vem pro PSB 40. PSB 40. 6 da tarde, hora de relaxar. Ai, quanta emoção! Só que não. Se tivesse um VAR hoje, chorão. Se tivesse... Para o time do Gazeta Esportiva, todo dia é dia de clássico. Oi, que clássico! Tem craque de olho nos jogos. Ele avança, ele chuta de fora da área. Comentarista que entende de bola. Ele é um baita de um goleiro, né? E análise sem firulas. Deve uma resposta ao torcedor. Informação em primeira mão e na velocidade da bola. É só aqui. Não tá faltando assunto. Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Oferecimento GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Oddscanner. O melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Voltamos com notícias do mercado financeiro. O dólar comercial fechou a semana estável, cotado a R$ 5,33 na venda. E o Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 0,17% aos 144.200 pontos.
E agora vamos à análise econômica de Denise. Antes da Denise, deixa eu só corrigir o dólar que apareceu no GC. Fechou estável em 0,07%, a R$ 5,33 na venda. Denise, com você. E agora indústria. Após meses de estagnação, a produção industrial reagiu em agosto com expansão de 0,8% acima da expectativa do mercado. A indústria extrativa recuou, mas a de transformação cresceu. De positivo, destaque para o setor farmacêutico, de alimentos e refino de petróleo. Já no campo negativo, o setor químico, de madeira, máquinas e equipamentos. O saldo de agosto mostra a resiliência da indústria, assim como da economia, ainda sustentada pelo aumento do emprego e da renda. Só que no cenário geral, nós temos uma diversidade maior, com o impacto acumulado dos juros elevados, que encarecem o crédito e já levaram inclusive ao aumento da inadimplência, dos atrasos de pagamento das dívidas, tanto por consumidores como pelas empresas. Tanto que, apesar da variação da produção positiva no mês, a produção industrial ficou abaixo do mês de agosto do ano passado, com um crescimento de apenas 1,6% em 12 meses. Situação que inibe até os planos de expansão do próprio setor. Isso explica, em parte, a piora da produção de máquinas e equipamentos, sem esquecer as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O segmento é alvo dos 50%, assim como de madeira, outro que teve performance pior. A divulgação dos dados regionais na próxima semana talvez possa deixar mais perceptível esse impacto das tarifas. Fato é que a indústria trabalha com um cenário de desafios, como os juros inibindo a atividade, o que afeta as projeções daqui para 2026. Depois do avanço de 3,7% em 2024, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, prevê estabilidade neste ano e retração de quase 1% em 2026. Mas não vamos esquecer que vai ser um ano de eleições, com todo o esforço político em produzir melhores resultados, não só por parte do governo federal, mas também dos estados e até por parlamentares. Com vocês. O Você Bonita, da TV Gazeta, completa 15 anos no ar. Com dicas de saúde, beleza, qualidade de vida e culinária saudável, a atração é apresentada por Carol Minhoto desde a primeira edição. Já são mais de 3.900 programas. O dia na produção do Você Bonita começa cedo, horas antes do programa ir ao ar, à 1 da tarde de segunda a sexta-feira. A Gláucia é diretora do Você Bonita e disse que o crescimento da atração caminha lado a lado com a evolução tecnológica. Olha, uma responsabilidade muito grande, porque a gente viu a evolução do público nesses 8 anos, né? O Você Bonita foi um programa que a Carol respondia e-mail ao vivo, não tinha celular na época, então assim, a gente foi acompanhando essa evolução tecnológica. Hoje a gente tem quase 3 milhões de seguidores no YouTube, então a gente sempre está de olho nos tratamentos mais modernos, em informação médica sempre atual. A gente acompanhou essa evolução e traz sempre o que há de mais novo em todas as editorias que o programa fala, para levar a melhor qualidade de informação para vocês. Hoje o Você Bonita contou com uma programação especial para celebrar seus 15 anos. A primeira edição foi ao ar no dia 4 de outubro de 2010. Enquanto os convidados eram recepcionados pela produção e se preparavam para participar ao vivo, a festa aqui no estúdio já estava quase pronta. A Juliana, que coordena o time de produtores, explicou como foi a preparação para essa edição de aniversário e como as pautas para a programação do conteúdo saem do papel diariamente. A rotina é bem corrida, né? A gente recebe muito material, mas a gente também vai atrás das informações, aí a gente consegue agendar esses profissionais. Então a gente tem as redes sociais aí que surge muito assunto. Tem uma pessoa que veio assim no início do programa, que é uma influencer de maquiagem super famosa, que hoje está super top, e ela começou aqui com a gente também. E outras mulheres especiais que vão participar de um bate-papo. Então, assim, a gente procurou trazer mulheres alegres, que condizem com a alegria, né, do programa, com a energia da Carol. Um novo projeto da TV Gazeta. Desde a primeira edição, o Você Bonita é apresentado por Carol Minhoto. Carol cativou o público com seu jeito carismático, elegante, aliado a uma comunicação assertiva e com credibilidade. A apresentadora ajudou ainda a criar o formato do programa. É um projeto da TV Gazeta que conta um pouco da história da minha vida, né? Eu fui mãe,
no Você Bonita, enfim. Os anos passaram, a gente chegou até aqui, a gente foi o primeiro programa na TV aberta a levar um conteúdo de saúde, qualidade de vida, atividade física, colocar um olhar para isso. É uma honra e eu acho que a credibilidade que o Você Bonita tem hoje, ela vem da dedicação da minha equipe, da união da minha equipe, da dedicação dos meus meninos, da técnica. Eu sou todos os dias acarinhada. Eu chego lá alegre, que eu recebo. E os nossos convidados. Eu me coloco sempre com o mesmo compromisso desde o primeiro dia. Levar informação de qualidade. Levar alegria. Levar sorriso, leveza. E tudo o que a gente precisa, que hoje a gente sabe que falta na vida das pessoas. E continuarei fazendo isso. Vai, Carol! Vida longa, Você Bonita! Parabéns para toda a equipe. E veja a seguir, após o ultimato de Donald Trump, Hamas aceita libertar reféns israelenses. Tem também a previsão do tempo com a Fernanda Azevedo. Voltamos já já. Domingo, o futebol está pegando fogo no campo e no Mesa Redonda. Que final de semana é esse? Veja os lances e a repercussão do Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. A cobertura completa de Corinthians e Mirassol. O resultado de Ceará e Santos. E tudo sobre o primeiro jogo da Copa Paulista Sicredi, Primavera e 15 de Piracicaba. O convidado é o jornalista Rogério Barolo. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Oddscanner, o melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. Silhuetas de crianças com nome e idade. Tiraram a minha infância. Roberta, 27, Rafael, fiquei 43. agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir. Estão em ambientes domésticos. Foram anos de abuso. Mariana, 37. Anos que ninguém vai me devolver. Fundo roxo com A letras violência brancas. sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Diz que sim, denuncie e ajude a construir um lar seguro. 25 anos da Ministério Lei do dos 18 Direitos de Maio. Humanos e da Cidadania. Governo Federal. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Jovem do meu país, o PDT não fala por falar. Fala por quem estudou na escola pública, por quem lutou pelo voto, por quem conquistou os direitos do trabalhador, por quem por tanto tempo foi silenciado. Mano, educação, igualdade, democracia, respeito. Tudo isso sim é nacionalismo de verdade. Feito com o povo, para o povo. É por mim, é por você, é por todos nós. É por amor ao Brasil. PDT, nacionalismo de verdade. Todo dia aparece um golpe novo, principalmente via Pix. Veja como se proteger no Mulheres dessa segunda. Na Semana da Criança, Marcelo Dargan ensina a fazer brinquedos incríveis com material reaproveitado. Também tem Dani Petrucci e o horóscopo. O prato do dia é lasanha de batatas ao molho rosé. E descubra os benefícios das frutas da estação para nossa saúde. Vem pro Mulheres desta segunda, 2h30 da tarde. Estamos de volta e agora a previsão do tempo com a Fernanda Azevedo, que está aqui. Boa noite, Fê. Qual a boa do fim de semana, hein? O tempo ainda vai ficar mais encoberto ou não? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. No sábado, ainda sim, Lu. No domingo, volta a esquentar e muito. Amanhã as instabilidades seguem presentes sobre algumas regiões da região metropolitana de São Paulo. Chuva mesmo,
fica ainda mais restrita ao litoral sul. Mas a Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes em todo o litoral paulista, vale até domingo. No interior, sol e calor presente e até por isso a umidade do ar fica mais baixa. Aqui alguns exemplos. Em Cananéia, no litoral sul, amanhã chove a qualquer hora, máxima de 25 graus com aquele vento forte que eu falei. Em Taubaté faz de 17 a 29 graus sem chuva. E em Barretos, calorão, máxima de 35 graus. Aqui na capital paulista, os próximos dias serão de altos e baixos nas temperaturas. Vamos dar uma olhadinha dia a dia, então. Amanhã, então, será um dia com sol, nuvens e máxima não passa de 26 graus e tem aqui uma chuva isolada à tarde. No domingo e na segunda, aí as temperaturas disparam, 33, 34 graus. Mas a partir de terça vem a virada. A máxima cai para 25 graus na terça e até 18 na quarta à tarde. Então se prepare, porque o frio vem aí na próxima semana, tudo por causa da aproximação de uma frente fria que vai chegar pelo litoral e segue entre segunda e terça-feira. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas esse sistema abre caminho para a entrada do ar polar. Pelo Brasil, o destaque do fim de semana é a formação e o avanço dessa frente fria pelo sul do Brasil, onde tudo acontece primeiro. No domingo, são esperadas pancadas de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, com risco de temporais. Amanhã também chove entre o Espírito Santo e todo o litoral da Bahia e entre Pará, Amazonas e Roraima. Agora, no centro do Brasil, segue tudo igual, muito quente e com umidade baixa. Ótimo fim de semana, até segunda. Após pressão de Donald Trump, o Hamas concordou com o principal ponto da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos: a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos. Mais cedo, Trump deu um ultimato e prometeu um inferno total caso o grupo radical não desse uma resposta na data estipulada por ele. Em um post nas redes sociais, Trump tinha dado até às 7 horas da noite de domingo, no horário de Brasília, para que o Hamas aceitasse seu acordo de paz. Segundo ele, esta era a última chance dos integrantes do Hamas terem suas vidas poupadas. Mas no final da tarde de hoje, o grupo terrorista soltou um comunicado oficial em que aceitou libertar todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, desde que isso aconteça sob os termos da proposta de cessar-fogo apresentada por Donald Trump. O grupo também elogiou a proposta e os países árabes envolvidos nas negociações de paz e disse estar pronto para iniciar as discussões de todos os detalhes para que o cessar-fogo aconteça. Também afirmou que aceita entregar o governo da faixa de Gaza a um órgão independente formado por tecnocratas palestinos, com base em um consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico. No entanto, Donald Trump havia sugerido o nome do ex-premier britânico Tony Blair para chefe interino do enclave. O plano do presidente norte-americano aceito pelo Hamas prevê ainda a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a reconstrução do território. E ainda a anistia dos combatentes do Hamas que entregarem suas armas e saírem do enclave. Ainda pela proposta, o premier israelense Benjamin Netanyahu não poderá ser processado legalmente pela autoridade palestina caso ela queira participar do novo governo. Sendo assim, Netanyahu deve ser anistiado, por exemplo, do crime de genocídio no Tribunal Penal Internacional em Haia. E o presidente americano se pronunciou novamente agora há pouco. Ele comemorou a resposta dada pelo grupo terrorista Hamas. Pelas redes sociais, Donald Trump disse que Israel deve parar imediatamente sua ofensiva na faixa de Gaza. Trump disse acreditar que o acordo de paz, se fechado agora, resultará não só em um cessar-fogo na guerra de Gaza, mas em paz para o Oriente Médio. O aeroporto de Munique, na Alemanha, retomou os voos após a presença de drones em seu espaço aéreo.
Após várias horas de suspensão temporária, a atividade foi retomada no segundo maior aeroporto do país. 30 voos foram cancelados e 3.000 passageiros foram afetados. Vários drones foram avistados ao redor do aeroporto por volta das 7h30 da noite de quinta-feira do horário local. A polícia foi acionada e tentou, sem sucesso, identificar a origem dos dispositivos. Esse é o mais recente de uma série de incidentes que tem afetado o tráfego aéreo na Europa. Na semana passada, Dinamarca e Noruega fecharam seus aeroportos após a detecção de drones. Polônia e Romênia denunciaram em setembro a presença desses dispositivos e a suspeita recai sobre a Rússia, que nega. A Estônia chegou a afirmar que 3 caças russos invadiram seu espaço aéreo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Moscou busca escalar sua agressão no continente. Representantes da União Europeia se reuniram nesta quinta para discutir o plano de um muro antidrone. Os Estados Unidos enviaram sistemas de defesa antidrone à Dinamarca e a OTAN intensificou a vigilância no Báltico após as incursões suspeitas no espaço aéreo. O rapper P. Diddy, acusado de crimes relacionados à prostituição, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. A pena é menos da metade da punição que foi solicitada pelos promotores federais ao juiz. Porém, P. Diddy foi condenado a pagar uma multa de $500 mil, cerca de R$2.700.000. Ele está preso desde julho após ser considerado culpado por levar pessoas a festas privadas, as obrigando a participar de orgias com uso de drogas. No entanto, ele foi inocentado de crimes mais graves, como de extorsão, associação criminosa e tráfico sexual, que poderiam culminar em prisão perpétua. Sean Diddy Combs, de 55 anos, chegou a enviar ontem uma carta com pedido de clemência. Nela, ele reconhece os erros dele e pede uma nova chance. Hoje, durante a audiência em que ouviu a pena, afirmou estar envergonhado e que na época dos acontecimentos estava fora de controle pelo abuso de drogas. E o JG fica por aqui. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Boa noite, até segunda. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper. Em comunicação, inovação começa com C e termina com R. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Vem aí, 22º Troféu Mesa Redonda, a grande premiação dos melhores do futebol. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento. Oddscanner. O melhor lugar para você comparar suas odds. Acesse agora. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.